Este é o blog Civil Imobiliário e hoje nós vamos conversar sobre o projeto do Código Comercial e para falar sobre o projeto, ninguém melhor do que o professor Fábio Ulloa Coelho, que gentilmente nos recebe em seu escritório para falar sobre o código. Professor, o código tem uma grande importância para a economia brasileira e eu queria que o senhor começasse nos dizendo por que o Brasil precisa de um novo código e quais as suas bases, enfim, quais o que tem nesse projeto de novidade. Fábio, nós podemos identificar tanto no projeto de Código Comercial que está na Câmara dos Deputados, quanto no projeto que está no Senado, podemos identificar nos dois 4 eixos fundamentais, né? O primeiro eixo é a simplificação da legislação empresarial, a simplificação daquela lei que trata do dia a dia da empresa, né? Hoje o empresário está sujeito a uma série de exigências burocráticas que não se justificam mais, que não têm mais sentido, né? Como, por exemplo, manter, né, a sua escrituração, né, os seus documentos, os seus contratos, tudo em papel, né? Hoje o empresário não pode guardar a sua documentação empresarial em meio eletrônico, né? Não pode fazer os contratos em meio eletrônico. Ele tem que fazer o contrato, tem que fazer a documentação, os títulos, tudo em papel, né? Isto é uma exigência burocrática que não se coaduna mais com o mundo de hoje, né? Com toda a tecnologia que existe à disposição do empresário, né? O segundo eixo dos dois projetos de Código Comercial é a modernização do direito comercial. Nós temos, e todos sabem disso, nós temos um Código Comercial de 1850, né? Do tempo do Império, né? Foi Dom Pedro II que baixou esse Código Comercial, né? Ele está hoje todo mutilado, parte da matéria de direito comercial está no Código Civil, né? Mas só por isso, só por essa data em que foi editado o Código Comercial, nós já podemos perceber que ele precisa de uma modernização, né? Uma modernização em termos de não só trazer as novas tecnologias para a documentação empresarial, como eu mencionei agora há pouco, né? Mas também para disciplinar o comércio eletrônico, né? Nós não temos nenhuma norma sobre o comércio eletrônico e é no comércio eletrônico que se realizam hoje, né, as operações de vulto e do dia a dia das empresas, né? Então temos esses dois eixos, temos um terceiro eixo, também que é comum tanto ao projeto que está no Senado como o projeto que está na Câmara, né, que é o da melhoria do ambiente de negócios no país, né? Hoje o empresário ele não sabe o quanto ele deve de verdade, quais são as dívidas que ele tem, né? Porque as regras são confusas, porque o judiciário às vezes entende que a norma diz uma coisa que ninguém mais consegue ler dentro daquela norma, né? Isso cria um ambiente de insegurança jurídica que é muito ruim para o empresário, né? O empresário ele precisa saber quais são as regras do jogo para que ele possa organizar a sua empresa, para que ele possa, inclusive, fixar o preço, né, do produto, do serviço que ele oferece para o mercado de consumidor, né? Se ele não sabe o quanto ele vai, pelo quanto ele vai ficar responsável, né, ele sempre vai, ao fixar o preço dos seus produtos e serviços, ele sempre vai colocar lá uma margem, né, de segurança, né, porque daqui a pouco vem um juiz e diz que ele deve pagar não sei o que, também além do que ele já deve, né, ele não vai poder ficar no prejuízo, né? E esse aumento da segurança jurídica, né, que o projeto Código Comercial visa, né, ele é importante para toda a sociedade, né? Porque na medida em que o empresário possa ter mais segurança sobre quais são as obrigações que ele tem, quais são as obrigações que ele não tem, né, ele pode fixar um preço mais competitivo, um preço mais barato para os seus produtos e seus serviços, né? O brasileiro vive se perguntando, né, por que ele paga aqui no Brasil pelo mesmo produto que um americano compra nos Estados Unidos, ele paga o dobro, às vezes até mais, né? Vai comprar um celular, é o mesmo celular, é o mesmo produto que o consumidor americano está comprando no mesmo dia nos Estados Unidos. Aqui o consumidor brasileiro está pagando mais caro, né? Às vezes se pensa que é a questão dos impostos, né? Mas mesmo descontando os impostos, o produto brasileiro continua sendo mais caro,
muito por conta desse clima de insegurança jurídica, muito por conta do empresário não saber exatamente quais são as obrigações que ele assume quando explora a atividade empresarial, né? Então, isso é um terceiro eixo que o projeto prevê, né? Ampliar a segurança jurídica no campo do direito comercial. E o quarto eixo é um eixo também muito importante, que é o de melhorar o ambiente de negócios aqui no Brasil, atrair novos investimentos, né? Introduzir no direito brasileiro normas com as quais o investidor global está familiarizado. Então, ele vê a norma que vigora, a norma que é aplicada no país dele, ele vê a norma que é aplicada nos outros países em que ele já tem investimento, e quando ele vem aqui para o Brasil, ele vê uma norma diferente. É natural que ele tenha certas resistências, né? São exemplos até muito curiosos, né? Todo mundo, né, uma regra global, enfim, em diversos países, né, o advogado tem direito de fazer pergunta para a testemunha durante a audiência diretamente, né? E aqui no Brasil nós sabemos, né, o advogado formula a pergunta para o juiz pergunta para a testemunha responde para o juiz, né? Esta nossa regra é uma regra que faz com que os empresários globais, né, estranhem, né, o que pode acontecer se ele se envolver num processo judicial aqui no Brasil, né? Por que o advogado não pode fazer pergunta direto para a testemunha, né? Então nós vamos ter, introduzindo aqui no direito brasileiro, regras que o empresário global ou investidor global vê em diversos outros países onde ele já tem investimento, e com isso então ele vai ficar mais confortável em trazer o seu investimento para cá também, né? Então são esses os 4 eixos principais, tanto do projeto da Câmara quanto do projeto que corre no Senado. Professor, o senhor abordou então esses 4 pontos. 2 pontos me chamam a atenção, que são, não digo novidades, mas que acabam sendo incorporados agora na legislação, que o primeiro deles, que se refere ao comércio eletrônico, que a gente não tinha uma regra muito específica sobre isso. Queria que o senhor discorresse um pouquinho, falasse um pouco dessa novidade. Essa é uma das grandes medidas que o projeto propõe, né? O comércio eletrônico, né, hoje em dia, cada vez mais, todos estão se acostumando com esta nova ferramenta, né? Nem podemos mais chamar de tão nova assim, né? Mas o fato é que já está incorporado ao dia a dia das empresas, ao dia a dia do comércio, tanto de produtos quanto de serviços, o uso do comércio eletrônico para o uso da internet, né, para celebrar contratos, né? E o direito brasileiro não tem absolutamente nenhuma regra específica sobre isso, né? E aqui a gente precisa fazer uma distinção. Existe o comércio eletrônico para os consumidores, né, em que, de um lado, temos um empresário, do outro lado, nós temos um consumidor, né, e temos o comércio eletrônico entre os empresários, né? O Código Comercial vai tratar apenas do comércio eletrônico entre os empresários. Do comércio eletrônico do consumidor, entre o empresário e o consumidor, isso está sendo objeto de uma outra lei, uma lei de modernização, de atualização do Código de Defesa do Consumidor, que também está em tramitação no Senado Federal, né, e que, a partir dos quais, né, do Código Comercial e dessa lei de modernização do Código de Defesa do Consumidor, o direito brasileiro passará a ter uma regra própria, específica sobre o comércio eletrônico, né? Estas inovações que estão previstas no projeto Código Comercial relativamente ao comércio eletrônico também ajudarão à melhoria do ambiente de negócios no país. Existe uma lei modelo, uma lei padrão que a ONU fez já isso há uns 15 anos atrás, né, que é a lei sobre o comércio eletrônico, né, e que tem sido adotado pelos mais diversos países da economia globalizada, né. O Código Comercial se inspirou fortemente nesta lei, o projeto se inspirou fortemente nessa lei, também para trazer para o direito brasileiro uma norma com a qual o investidor global está familiarizado. O segundo ponto que eu mencionei, que me chama a atenção, é a questão da busca dessa segurança jurídica. O projeto ele busca muito a aplicação de princípios e acho que se baseia nisso, que já é uma tendência do direito brasileiro. Como é que a aplicação dos princípios
na área comercial traz essa segurança jurídica para o nosso sistema? Essa questão, Fábio, é muito importante, né? Porque cada vez mais os juízes têm decidido as questões que lhes são submetidas com base em princípios, né? E o direito comercial, as relações entre os empresários, devem ser regidas por princípios próprios. Não são os mesmos princípios do direito civil, não são os mesmos princípios do direito do trabalho, não são os mesmos princípios do direito do consumidor. São princípios próprios que devem reger as relações entre os empresários. O que acontece hoje, o que nós temos vendo hoje, infelizmente, é que questões entre os empresários têm sido decididas a partir de princípios que são invocados pelo Poder Judiciário, estranhos ao direito comercial. Então, invocam-se princípios, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou dar um exemplo, né? Na relação entre empresa e consumidor, sempre temos uma parte mais fraca, que é o consumidor. Então, os princípios próprios desta área do direito visam neutralizar essa diferença, assegurando ao consumidor prerrogativas que o empresário não tem. Isso é um princípio próprio do Código de Defesa do Consumidor. Quando nós estamos, no entanto, numa relação entre dois empresários, né, ainda que um deles seja economicamente mais fraco que o outro, né, esses empresários têm que ser tratados em pé de igualdade. Esse empresário mais fraco não pode receber garantias, preferências, privilégios que a lei dá para o consumidor, né, porque a relação empresarial tem que ser uma relação entre iguais. O que acontece é que o juiz, na sua grande maioria, tem como experiência na economia apenas a experiência de consumidor, né? Ele é um consumidor quando ele vai fazer algum ato importante, né, em termos de economia, né? E ele desconhece, por questão de vivência própria, né, as especificidades da relação entre os empresários. Então é necessário que o Código trate claramente, enuncie os princípios do direito comercial para nortear os juízes nestas decisões, quando eles vão decidir questões entre empresários, contratos de financiamento de atividades empresariais, contratos, acordos de acionistas, né, os negócios societários. Quando o juiz for tratar destas questões, ele precisa de uma lei que oriente de uma forma muito precisa, muito específica, como a decisão deve ser dada. Né? Okay. Professor Fábio, agradeço muito a sua gentileza em nos receber. E essas foram as brilhantes palavras de quem muito batalhou para que o texto desse projeto chegasse agora ao Senado. E muito obrigado. Só até o próximo vídeo.